bem-vindo à sua sala de aula virtual. Tema 3, atitude filosófica. Indagar, a reflexão filosófica, filosofia, um pensamento sistemático. Professora Ediane Farias, disciplina Filosofia. Tópicos da aula. A filosofia indaga, característica da atitude filosófica, a reflexão filosófica, 3 grandes conjuntos de perguntas ou questões da reflexão filosófica, resumindo, filosofia, um pensamento sistemático. A filosofia indaga. A atitude filosófica possui 2 fases. A negativa, que consiste em dizer não ao senso comum, aos conceitos prévios, e a positiva, que questiona o que são as coisas, os fatos, o que é, por que é e como é. Essas 2 faces constituem o que chamamos de atitude filosófica. Atitude filosófica, indagar. Perguntar o que é a coisa ou valor a filosofia pergunta qual é a realidade ou a natureza e qual é a significação de alguma coisa, não importa qual. Pergunta como a coisa, a ideia ou o valor é. A filosofia indaga qual é a estrutura e quais são as relações que constituem uma coisa, uma ideia ou um valor. Perguntar por que a coisa, a ideia ou o valor existe e é como é. A filosofia pergunta pela origem ou pela causa de alguma coisa ou de alguma ideia, de um valor. Atitude filosófica. A atitude inicia-se dirigindo essas indagações ao mundo que nos rodeia, as relações que mantemos com ele. Pouco a pouco, porém, descobre que essas questões se referem, afinal, à nossa capacidade de conhecer, à nossa capacidade de pensar. Por isso, pouco a pouco, as perguntas da filosofia se dirigem ao próprio pensamento. O que é pensar? Como é pensar? Por que há o pensar? A filosofia torna-se, então, o pensamento interrogando-se a si mesmo, por ser uma volta que o pensamento realiza sobre si mesmo. A filosofia se realiza como reflexão. E aqui temos a reflexão filosófica. A reflexão é um pensamento consciente, ou seja, sabemos que estamos pensando e sobre o que estamos pensando. Ela visa o entendimento ou algum resultado. A reflexão filosófica, ela é radical, porque é um movimento de volta do pensamento sobre si mesmo para que conhecer-se a si mesmo, para indagar como é possível o próprio pensamento. Exemplos: questionar-se sobre a poluição das águas, degradação do meio ambiente ou a fome é um caso de uma reflexão filosófica a respeito. Não somos, porém, somente seres pensantes. Somos também seres que agem no mundo, que se relacionam com os outros seres, com os animais, com as plantas, as coisas, os fatos e os acontecimentos. E exprimimos essas relações tanto por meio da linguagem quanto por meio de gestos e ações. Ou seja, a reflexão filosófica, ela nos coloca a questionar o mundo de diversas formas, Não só por meio da linguagem, assim também por meio de nossas ações no nosso cotidiano. 3 grandes conjuntos de perguntas e questões da reflexão filosófica. A reflexão filosófica organiza-se em torno de 3 grandes conjuntos ou questões.
por que pensamos, o que pensamos, dizemos o que dizemos e fazemos o que fazemos. Isto é, quais os motivos, razões e as causas para pensarmos o que pensamos. O que queremos pensar? Quando pensamos, o que queremos dizer quando falamos? O que queremos falar quando agimos? Isto é, qual é o conteúdo ou o sentido do que pensamos, dizemos ou fazemos? Para que pensamos? O que pensamos, dizemos o que dizemos, fazemos o que fazemos. Isto é, qual é a intenção ou a finalidade do que pensamos, dizemos e fazemos. Se pararmos para pensar, onde vai nos levar os nossos questionamentos? Sabe-se que em todo o nosso contexto, em todo o nosso cotidiano, estamos rodeados de questões, né, que nos levam à indagação dentro dos termos filosóficos. E essas indagações nada mais são do que reflexões filosóficas. 3 grandes conjuntos de perguntas ou questões da reflexão filosófica. Essas 3 questões podem ser resumidas em o que é pensar, falar e agir, e elas pressupõem a seguinte pergunta: nossas crenças cotidianas são ou não são um saber verdadeiro, um conhecimento? Resumindo, como vimos, a atitude filosófica inicia-se indagando o que é, como é e por que é, dirigindo-se ao mundo que nos rodeia e aos seres humanos que nele vivem e como eles se relacionam. São perguntas sobre a essência, a significação ou a estrutura e a origem de todas as coisas. A reflexão filosófica indaga por quê, o que, para quê, dirigindo-se ao pensamento, aos seres humanos no ato da reflexão. São perguntas sobre a capacidade e a finalidade humana para conhecer e agir. Aí aqui nós temos a filosofia sendo um pensamento sistemático. A filosofia não é um eu acho ou eu gosto de, não é uma pesquisa de opinião, a maneira dos meios de comunicação de massa, não é pesquisa de mercado para conhecer preferência dos consumidores e criar uma propaganda. Então, gente, a filosofia, ela nos coloca a interrogação, né? Então, ela nos leva ao campo do pensamento sistemático. Ou seja, a filosofia, ela deixa de ter as ideias rotineiras do nosso cotidiano, né? E leva-nos a fazer indagações relacionadas a tudo que pensamos dentro da sociedade. O que significa isso? Significa que a filosofia trabalha com enunciados preciosos e rigorosos, busca encadeamentos lógicos entre os enunciados, opera com conceitos ou ideias obtidos por procedimentos de demonstração e prova, exige a fundamentação racional do que é enunciado e pensado. Somente assim, a reflexão filosófica pode fazer com que nossa experiência cotidiana, nossas crenças e opiniões alcancem uma visão crítica de si mesmas. Não se trata de dizer eu acho que, mas de poder afirmar eu penso que. Significa que o conhecimento filosófico é um trabalho intelectual, é sistemático, ou seja, tudo aquilo que contém um método para funcionar, porque não se contenta em obter respostas para as questões colocadas, mas exige que as próprias questões sejam válidas e, em segundo lugar, que as respostas sejam verdadeiras e estejam relacionadas entre si.
Ou seja, o senso comum pressente que a filosofia opera sistematicamente, com coerência e lógica, que a filosofia tem uma vocação para formar um todo daquilo que aparece de modo fragmentado, ou seja, um pedaço de algo em nossa experiência cotidiana. Aqui nós temos uma leitura complementar antes do término de nossa aula, para colocar para vocês grandes experiências, relacionadas ao nosso cotidiano e que nos leva também a ter um pensamento filosófico a respeito. No final de cada capítulo, você encontrará esta seção. São textos para enriquecer sua formação intelectual e espiritual. Pedimos apenas que leia atentamente e pense, pois pensar é mover-se no infinito. Texto para pensar. No livro, página 8, A Visão do Futuro, O Jovem e a Estrela do Mar. Boa leitura e interpretação. Bem, gente, chegamos ao fim de nossa aula. Espero que vocês tenham compreendido. Aqui está o nosso livro, tá? Que está também esse conteúdo, assim como nele também contém nossas atividades, certo? Hoje vocês têm neste livro a atividade que está na página PFLM1, tá? Página 8, da questão aqui de 1 a 5, certo? Para vocês resolverem e trazerem na próxima aula.